Cíntia Tavares pronta pra falar. Entre versos, beats vão pulsar um podcast que te faz dançar. Palavras soltas, rima no ar. Histórias vivas pra gente escutar. No flow da mente, impossível parar. Quero te ouvir, vamos conectar. 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 Quero te ouvir, te sentir vibrar na batida certa. Vamos guiar no comando. É só começar. Som diferente pra te conquistar. Oi, gente! Mais um episódio do Quero Te Ouvir, agora passando na Juque Voz. Tô hoje aqui com essa pessoa maravilhosa Ai, meu Deus. que levanta a moral das mulheres de Juquitiba. É isso aí. Ju, se apresente pro pessoal aí, por favor. Oi, galera. Eu sou a Ju. Sou professora de dança aqui na cidade. Carrego algumas marcas, né? Algumas credenciais importantes, como Fit Dance, Hitbox. Aqui na região de Juquitiba. Levo o nome de Juquitiba para grandes empresas, né? Então, tô no ramo profissionalmente tem 7 anos. Sou mãe também e vou dizer que às vezes é complicadinho Dá conta dar conta de tudo. Deus que a gente só falta enlouquecer, Sim. mas vai dar certo. Vai dar certo. No final sempre dá, sempre dá. Os perrengues estão aí para fortalecer. Com certeza. Ju, você é daqui de Juquitiba, Nascida e criada. nascida e criada aqui em Nascida e Juquitibense. criada, Legítima. legítima, sangue de juquitibano. E como nasceu esse seu contato com a dança, essa sua paixão? Bom, eu cresci com vontade de dançar. Eu acho que eu já tava ali A bailarina da família. no sangue, Tocava uma música, eu tava dançando. Era programa de televisão, eu tava na frente da TV dançando. Sempre gostei, sempre fui de dançar. Mas eu descobri que eu queria dançar mesmo, eu devia ter uns 7 anos. Quando aqui na cidade, eu vou entregar a minha idade agora. Só detalhes, só são números. Joga o filtro aí. Quando aqui na cidade, há uns anos atrás, eu vou jogar em uns 20, quase 20 anos mais ou menos. Na época que tinha a escola da família. Antes ainda, Antes? um pouquinho antes ainda, deve ter uns 18 anos mais ou menos. Tinha no centro cultural, tinham atividades que eram disponibilizadas para a população, né? Para as crianças, enfim. Tinha balé com a Yara, eu lembro, minha professora de balé. Tinha lamberóbica e axé com a Laodiceia. Tinha coral. Beijo, Lau. Beijo, Lau. Minha primeira professora de dança, assim. Tinha coral com a Mônica Cook. A Mônica, Tinha coral. uma querida Fiz também. muita aula de coral, de dança, teatro. Era um grupinho, assim. Eu sou da mesma época do Vini, do Baixão. Então a gente fazia muito isso, muito teatro, muito coral, muita música. Então tinha uma cultura introduzida. E isso era gratuito e de fácil acesso, assim, para todo mundo. Você fazia uma inscrição e tinha que estar lá. E não tinha mais variedade do que hoje em dia. Tinha muito. Hoje tá bem restrito, principalmente Hoje- a dança. Hoje a dança mesmo acredito que só na academia, assim. Que seja outro ritmo que não seja balé. Isso, que não seja o balé. Então eu comecei aí, eu fazia aula, eu passava todos os dias da semana, eu tinha uma atividade extracurricular além da escola. Então eu saía da escola, ia para casa, almoçava e ia pro centro cultural e passava a tarde inteira lá
com atividade, com oficina, enfim, era divertido. Porque a gente interagia com outras crianças e aprendia alguma coisa, né? E aí eu descobri que eu gostava de dançar. Eu falei assim, não, gosto. E aí dançava. Cheguei na adolescência dançando, nas festas da escola eu dançava. Na época lá da escola, voltando um pouquinho mais atrás, lá na época da escola da família, o que você tinha de acesso? Na escola da família aí era mais esporte, também não era cultura, era mais esporte. A gente fazia vôlei, aí tinha os jogos, né, xadrez, dama, mas o que predominava ali, pelo menos na minha época, era o vôlei. Tinha bastante atividade esportiva, o vôlei e o futsal. Eram coisas que andavam ali bem atreladas. Mas na época, assim, do ensino médio, não vou nem usar colegial por aqui. Ah, não, aí a Cabelo gente branco, entrega, a gente né? disfarça. Disfarça que a gente é. Quem precisa saber, né? No ensino médio. E aí no ensino médio, assim, eu participava das apresentações da escola, fazia, e tudo que envolvia dança eu tava ali. Me arrisquei a cantar também. Então tudo que envolvia arte eu tava sempre ali, lado a lado, sempre envolvida. A Mônica sempre me chamava para participar. Então os que encabeçavam ali algumas coisas eram eu e o Bastião. Aí na adolescência também engravidei. E aí como prioridade a gente acaba deixando aquilo que a gente gosta por responsabilidade. E é muita responsabilidade. E aí eu parei de dançar. Não dancei mais. Fiquei mais ou menos uns 7 anos sem dançar. Não... E como foi esse contato com a maternidade tão novinha? É uma mudança, é um baque, porque você deixa assim, de tudo no auge. Você fala assim, mas você sabia as consequências e tal. A gente sabe, a gente tem consciência, né? Mas a gente nunca tá preparado. E aí eu queria muito fazer faculdade, eu queria muito continuar estudando, né? E aí engravidei, e aí as coisas mudam um pouquinho o rumo da vida da gente. Não que foi ruim, né? Não, eu tive que amadurecer. Assim, ser mãe é uma coisa muito boa, mas tem horas assim que é enlouquecedor. E aí eu deixei de dançar pra priorizar cuidar da minha filha, né? Marido, casei. E aí não dancei mais. Virei mãe e do lar. Não dancei mais. Também não dançava em casa, nada. Eu cuidava da minha filha e do meu marido ali, da casa, enfim. Tentei algumas graduações, né? Tentei fazer algumas faculdades. Me aventurei em administração, em ciências contábeis, em 1001 coisas. em um monte de coisa. Tentei e não dava certo. Nunca ia até o final, né? Até que aí eu tive a minha segunda filha e aí eu me separei. Falei, não, pra mim, chega aqui. Umas coisas pessoais, acho que a maioria das mulheres enfrentam aí, entre escolher carreira e relacionamento. E família, né? Vou usar o termo família. E aí eu optei por não continuar mais nesse relacionamento. E me separei. E aí você começa a se questionar, e agora? O que eu vou fazer? Porque né? assim, a separação ela mexe muito com a vida da gente. Sim. E principalmente com o nosso psicológico. É o que eu costumo dizer. O casamento ele não acaba da noite pro dia. Você não levantou hoje e falou assim, não, eu vou me separar hoje. Não. Sim. É um processo, né? Que você vai perdendo cada dia mais o interesse, o carinho, a admiração. E aí você se vê, né? Acredito que toda mulher que já tenha passado por uma separação assim, em que ela é totalmente dependente, tanto emocionalmente quanto financeiramente, de um marido. E aí eu me questionava, e agora? O que eu vou fazer? Né? Com o que eu vou trabalhar? O que eu gosto de fazer? E aí, obviamente, por necessidade, eu fui trabalhar como CLT. Comecei a trabalhar como CLT. E aí eu chegava em casa, ia fazer as coisas trabalhava o dia inteiro, ia fazer as coisas de casa e ligava uma música. Aí eu começava a dançar. E numa dessas vezes, ali no YouTube, rodando, apareceu o Fit Dance. Falei, olha... Isso aí é legal, hein? Nossa, e Nossa. Aqueles vídeos do Fit Dance, logo do comecinho. Você já começa a assistir, já começa. Logo do comecinho eu falei, isso é legal. Comecei ali a dançar na sala, uma música ou outra. Falei, não, isso aí eu consigo pegar. E aí o corpo tem memória. O
corpo da gente tem memória, ele sabe o que a gente fez, né? Ele sabe o movimento que você faz e você começa a relembrar. E você fala, caramba, é disso que eu gosto. Aí eu comecei a pensar, falei, é disso que eu gosto. E nos vídeos mais antigos, sempre apareciam assim, se torne um instrutor, se torne um instrutor. Eu falei, vou pesquisar, vou dar um Google aí, procurar o que é o Fit Dance, como que funciona, o que precisa, quanto custa. E aí eu costumo dizer que o Fit Dance me fez reviver a dança, né? Aí atrelado ao meu serviço, eu carregava o Fit Dance. Aí pesquisei, vi o valor, vi que para trabalhar com dança, necessariamente, você não precisa ser um profissional de educação física. Mas ela precisa ser dança, não pode estar atrelado a ginástica nem a aeróbica. É dança. E aí eu procurei como fazer. Uma fortuna, caríssimo! Eu até caríssimo, aproveitar, se você puder, assim, falar do processo de conseguir a credencial, que já facilita. Tem muita gente que quer, às vezes, se tornar um instrutor e não sabe por onde começar. Então, aí o que eu fiz? Pesquisei, vi o valor, juntei o dinheiro, porque na época eu acho que eram 700, 800 reais. Hoje o valor é um pouquinho mais acessível, né? Quanto E aí, mais ou menos? Hoje deve estar girando em torno de uns 200 reais. 200 pra você O ter. curso, isso, o curso. Fora a credencial. A licença, eu pago uma licença mensal que gira em torno de 75 reais, em média. E aí eu pesquisei, falei, eu quero fazer, escolhi a data, lá ele tem vários locais, né? Você escolhe a data, paga, e aí você vai no dia. Eu fui com a cara e com a coragem, por quê? Primeiro, não tinha instrutor na região. E eles aconselhavam a gente a fazer aula antes de você fazer o curso. E o meu único contato com a Fit Dance era através do YouTube. Eu só tinha o YouTube. Então tudo que eu pegava, uma aula mesmo, eu nunca tinha feito. Eu só tinha assistido vídeo. Só pegando coreografia ali de tete a tete, assistindo vídeo, repetição. E aí eu fui com a cara e com a coragem. Cheguei lá, a gente conversa com outros candidatos, tinha gente que já estava fazendo a segunda, terceira vez. E aquela pressão, aquele friozinho na barriga. E eu não vou negar que quando eu fui a primeira vez, eu fiz o curso 2 vezes, tá? Nossa. Quando eu fui a primeira vez, eu fui com o dinheiro da passagem, da condução e 2 maçãs na mochila. E uma blusa. E o sonho? E o sonho, sabe aquela coisa, a garrafinha e o sonho? Era bem isso. Foi 2 maçãs e o dinheiro da passagem. Se eu pegasse um ônibus errado, não tinha como eu voltar. E eu fui embora pra lá. Cheguei lá, conversa com outros instrutores. É minha segunda vez, é minha terceira vez. Aí vai dando aquele friozinho na barriga. É a coisa mais linda. Eles vendem, né? Eles precisam vender o curso e eles te encantam. E eu já tava apaixonada pelo Fit Dance e pela possibilidade de poder voltar E outra, eu a acho trabalhar que, com a assim, dança. uma coisa é você ver no YouTube uma aula deles, Sim, outra coisa é você sim. estar ali vivenciando. Exatamente. É completamente diferente. É uma energia diferente. São pessoas diferentes com o mesmo objetivo, né? E aí a gente não se Corpos via. diferentes também. Sim, muito, muito. Com opções sexuais diferentes. Então tinha gente que dançava muito, que tinha uma experiência, uma vivência com a dança muito grande. E tinha eu, uma mãe solteira, recém-separada, com 2 maçãs na mochila, falida. Porque a gente, é impressionante que a maioria das mulheres já sai do relacionamento já falida. Sim. E aí eu assisti toda a parte teórica ali, anotei tudo que eu podia e tal. E no dia, nesse primeiro curso, tinha muita gente. Se eu não me engano, eram 150 pessoas na Companhia Atlética do Shopping Morumbi. E aí... Lugar chique. Chique. Chiquésimo. Você imagina pra tomar café num lugar desse? Com 10 reais você não toma. Não tomo. E aí Bom, eu fiz... alto nível, né, fiz amiga? amizade com uma moça e tal. E ela era arquiteta. Eu costumo dizer que Deus, ele faz as coisas certinhas, Ele é né? perfeito. Ele não erra. Ele prepara ali cada passinho que você vai dar. E ali no curso a gente fez amizade, ela perguntou de onde eu era e tal. E aí a gente acabou se aproximando. No intervalo, eles dão um intervalo. A parte da manhã, a parte teórica. E na parte da tarde se faz a parte prática. E aí ela falou, vamos tomar um café? Aí eu falei, vamos, né? Eu te acompanho. Não tô com fome, não.
o estômago E o grudando. estômago doendo. É. Mas não, tô com fome não, era água e só. Não, vamos lá tomar um café. Eu não sei se ela percebeu que eu não tinha, sabe? Você via que a pessoa era muito chique, muito assim, rica. Até hoje eu tenho ela nos meus contatos, até hoje a gente se fala, tudo. E aí ela pagou o café pra mim, né? Ali foi 2 coxinhas e um café. E aquilo ali manteve o meu dia, graças a Deus. Deus, ele é maravilhoso. Ele é perfeito em Ele cada não detalhe. abandona a gente. E aí a gente voltou pra parte prática. E aí, como era muita gente, eles dividiram a gente em grupos, né? Então ia o primeiro grupo, fazia aquela sequência, eles dão uma sequência de passos, com contratempos. Então parecia que eu tava na Broadway, que eu ia ser avaliada por grandes artistas, por grandes dançarinos. Imagina nervoso. Nossa Senhora! Mulher já tava... Eu no seu lugar já tava dando dor de barriga, já tava dando suadeira e tudo mais. Tem gente que passa mal, sabe? Então ali na hora eles dividiram a gente em grupos, e foi o primeiro grupo. E aí ele ia selecionando, você pra cá, você pra lá. E aí depois ele chamava de novo. Então enquanto ele não me escolhia pra falar com a gente, eu percebi ali, enquanto as outras pessoas eram avaliadas, que a gente, ela pegava quem tinha sido reprovado. Então, se eu não fosse com a gente, enquanto eu estivesse lá dentro daquela sala, eu não tinha sido reprovada. E aí, na minha vez, eu lembro como se fosse hoje, o coach era o Marcos Soares, um baiano, um paulista com alma de baiano. E aí, começou a música, e eu contei pra começar no 8, e eu comecei junto com quem tava do meu lado. E aí foi todo mundo errado. Todo mundo fora do tempo. Aí ele parou a música. A hora que ele parou a música, eu falei, meu Deus. Deu merda. Tô fora. Saí, né? O coração gelou. Eu falei, saí. Que agora não dá pra mim. Ele mandou parar a música. Aí ele falou assim pra gente, né? Pra nós que estávamos ali. Ele falou assim, quando vocês forem participar de qualquer coisa, vocês forem dar aula, vocês forem se apresentar, vocês forem numa avaliativa, vocês nunca sigam o seu parceiro do lado. Vocês façam o de vocês. Porque às vezes você tá certo e vocês atrapalham porque você quer seguir o outro. Eu vou dar mais uma chance e vou começar de novo. E aí ele começou a música. Aí eu fechei o olho e falei assim, agora eu vou por mim. Quando eu comecei o passo, que eu abri o olho, tava todo mundo pro outro lado, eu falei, meu Deus, errei. Mas taquei o pau e fui embora. Fez a egípcia. Fiz, né? Continuei no meu ali e fui. E a gente fazia o mesmo passo em 3 ritmos diferentes. Era um mais lento, bem lento mesmo. Um mais voltado pro samba, a gafieira, o pagode, né? Aí é comigo. Falou de E samba, outro- de pagode. E outro voltado mais pro hip hop. E a minha experiência, a minha vivência era lamberóbica, axé, hip hop, pagode baiano. Então a minha vivência era essa. E o balé clássico. Aí apesar que assim, embora eu seja a rainha do carnaval, eu sou apaixonada pelo street dance. É bonito, É lindo. É o corpo que manda, né? É o corpo que segue a música. Não é uma coreografia, é o corpo que manda. Então o hip hop e o street dance, eles são Demais. incríveis. E aí ele foi me deixando lá dentro, só que a gente sabe, a gente que tá ali olhando a avaliação, olhando os outros participantes, a gente sabe quem já tinha sido aprovado e quem ainda não tinha sido aprovado. E eu, infelizmente, eu ainda não tava em quem tinha sido aprovado. Então eles chamavam na época de RV. Era pra... Ai, agora eu não vou lembrar o que significa. Mas era pra viver a fit dance. Pra viver de fit dance ali por um mês. Então o que aconteceu? Teve os aprovados. E aí estávamos eu e essa amizade que eu fiz lá, a Isis. A gente tava nessa parte dos RVs. Que hoje eles se chamam trainees. Eles podem dar aulas desde que sejam sob supervisão de um instrutor. Mas na minha época não podia dar aula. Então na minha época funcionou como? Eu fui reprovada, isso há 7 anos atrás. Eu fui reprovada e tinha que ir em 4 treinamentos. Com os instrutores fitness e com o líder. Então eu não podia faltar nenhum. E eu não podia... E eu podia escolher qual região eu queria fazer.
né? Então eles mandavam pra gente no grupo os treinamentos que eu tenho no final de semana e nenhum era perto. E eu só tinha 2 maçãs e uma garrafinha de água. Nossa. E aí eu falei, caramba, e agora? Eu preciso arrumar dinheiro pra poder ir nesses 4 treinamentos. Porque eu não vou abrir mão do dinheiro porque eu tô ali em experiência ainda, né? Eu tô ali pra ser reavaliada. E aí eu fui os 4 finais de semana. Quando chegou no último, nesse terceiro aqui, os instrutores, a gente vai fazendo amizade. Os instrutores que estavam com a gente falavam muito do líder que a gente ia ser avaliado, que era o último. E falavam muito que ele era muito rígido e tal. Aí alguns instrutores, assim, né, tentaram pular esse líder pra ir pro próximo. Porque todo final de semana era um líder diferente. Pra ir pro próximo. Eu falei, não, eu não tenho como pular pro próximo, porque eu tenho dinheiro. Eu tenho que ir nesses 4, né? E aí fui. Quando chegou lá, ele deu uma coreografia pra gente passar, um passo pra gente passar. A gente tirou o passo e aí ele ensinou, botou a música do mesmo jeito, botou a música que a gente tinha que fazer e eu comecei a fazer. E aí ele, você não passou. Cara, eu chorei. Gente, eu abri a boca ali. Eu e a outra moça que tava comigo. Você viu o seu castelo ali, ó, desmoronando. Sim, e nós não éramos muitos, nós éramos pouquinhos, a gente era em 6. Acho que 6. Então, dos 6, 3 passaram e 3 reprovaram. E eu tava nesses 3 reprovados, e eu chorava, e eu chorava. Aí eu falava assim pra ele, meu Deus, eu vim de longe, eu vim de muito longe, eu não vou conseguir voltar. E os outros instrutores acalmando. E eu me desesperei naquela hora, porque ali, pra mim, era a última oportunidade. Você viu o seu sonho desmoronar. Eu não tinha mais dinheiro, eu não tinha mais condições de ir pra lá. Eu não tinha como refazer o curso, porque ele era muito caro. Ele girava em torno de 700, 800 reais. E aí eu sentei assim no cantinho, os outros instrutores acalmando, calma, você faz de novo, é normal, as pessoas reprovam. Aí eu acho que ele ficou assim com tanto remorso, ele falou assim, pode fazer de novo, se acalma, daqui uns 15 minutos você faz a avaliação de novo. Aí eu falei, tá bom, mas quem disse que você se acalma? Não tem como. Depois daí, se que você vê a sua única oportunidade, aquilo que você apostou, o que você tinha, as fichas que você tinha naquilo, você vê aquilo indo embora? Não sei, isso, o dinheiro também. O dinheiro que eu tinha colocado, tudo. E aí, ele me reprovou. Mesmo eu refazendo, 20 minutos depois, mais calma, fiz, ele me reprovou. Eu vim lá do centro de São Paulo pra cá chorando. Metrô, ônibus, todo mundo olhava pra minha cara, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. É só meu sonho que ficou ali, mas tudo bem. Um detalhe. Vim chorando. Quando eu cheguei aqui com a cara inchada, super desapontada, eu falei, meu Deus, e agora? Era tudo que eu tinha, tava ali. Minha grana toda foi investida ali. E aí reprovei. Nessa semana que passou entre a minha reprovação e eu fazer, foi uma semana eu fazer o curso de novo, essa minha colega também reprovou, essa que eu fiz amizade. E ela me mandou mensagem todos os dias da reprovação até a sexta-feira, até os domingos seguintes. Vamos fazer de novo, é a mesma avaliação, é o Marco Soares. Eu falava pra ela, Isis, eu não tenho dinheiro, Isis, eu não sei como é que eu vou fazer, eu não tenho como fazer de novo. E a líder, ela orienta a gente que quando a gente reprova, a gente pode fazer de novo o curso todo, aí você paga metade, mas onde eu ia arrumar 400 reais? Mais o dinheiro da passagem, mais o dinheiro de alimentação. E o próximo curso, ele era em Guarulhos. E a gente vai fazer uma pausa rapidinha pro comercial, que agora nós tem comercial. Ai, tem patrocinador, bebê! Tem os meus parceiros, né? Enfim, voltamos daqui a pouco. Voltamos. E aí, a Isis falou que você tinha a oportunidade... Que eu tinha que fazer de novo, que eu tinha que dar um jeito, que aquela era a nossa chance. Porque era o mesmo coach, seria praticamente a mesma avaliação, os mesmos passos, porque eles costumavam mudar, né? Pra não ficar uma coisa repetitiva. Por exemplo, se eu falar assim, Cíntia, vamos fazer um curso, o passo é esse. E você chega lá privilegiada, aí né? não rola. Então eles sempre mudavam uma coisa ou outra. E aí eu falei, Isis, eu não tenho como ir pra Guarulhos, eu moro muito longe. E é uma caminhadinha boa daqui até Guarulhos. Nossa senhora! Eu pensava assim, eu tenho que estar lá 8 horas da manhã.
Se eu pegar o primeiro ônibus aqui, eu não consigo chegar em Guarulhos 8 horas da manhã nem ferrando. Fora, totalmente fora de cogitação. Completamente do outro lado, né? Ela falou assim, Ju, você consegue vir até a linha amarela? Eu falei, opa, a linha amarela eu consigo. Se você vir até aqui, a gente vai de táxi. Aí eu falei, Isis, não tenho pra dividir táxi com você. Não se preocupa com isso. Deus sempre manda os anjos, né, Ju? Eu falei, meu Deus, essa mulher é um anjo na minha vida. Nossa. Deus, não- ele coloca os anjos na Na hora certa. certa. E até hoje eu falo, a gente reprovou juntas, as duas tinham capacidade totalmente de passar juntas. Mas acho que Deus falou assim, minha filha, você quer? Vamos ver se você quer mesmo. Se vai ser merecido. Se você quer mesmo, se sua força de vontade vai. Né? E aí eu fui com ela. Peguei um dinheiro emprestado e fui com ela pra Guarulhos. Chegou lá outra vibe, menos pessoas. Primeiro curso tinha 150, nesse segundo curso tinha acho que nem 60 pessoas. Era uma sala menor lá em Guarulhos. E aí a gente chegou lá, fez a parte teórica, tudo. Algumas deixas do curso anterior a gente já usa, você já se empolga mais, você já tá mais à vontade com o coach. E aí ele ia fazendo as dinâmicas, e eram as dinâmicas do curso que eu tinha feito um mês atrás. Então ainda estava recente, Tava recente cabeça. na minha cabeça. Então eu já sabia como é que funcionava ali algumas coisas. E aí eu usei isso pra me destacar, né? Eu sabia que ele queria desenvoltura, eu sabia que ele queria leveza, sorriso e técnica. É porque a dança não tem como fazer assim, Não de cara tem. fechada. Não E tem como. nervoso você acaba ali uma hora ou outra, né, esquecendo de sorrir, esquecendo de brincar, esquecendo de interagir. E eu falei assim, não, esse eu vou levar leve. Porque se eu tiver que reprovar, vou reprovar de novo. E daqui 3 meses, a hora que eu terminar de pagar a parcela do primeiro curso, A gente vê o que faz. eu vejo o que eu faço. Né? O importante é que eu tô aqui. E aí eu resolvi levar com mais leveza esse segundo curso. E aí o que eu tinha em mente era que era o mesmo passo. Era a mesma coisa, eu precisava me concentrar. Eu já sabia como era. E aí a gente fez. Por ser menos pessoas, ele fez grupos menores. Né? E aí ele falou assim, olha, cada grupo vai fazer uma contagem diferente, uma condução diferente. A gente treina conduções para dar aula, porque o fit dance é uma modalidade para você dar aula. E aí a gente treinava conduções verbais, que é falando, você vai 2 para a direita, agora você joga a mão em cima, você joga a mão embaixo. A condução que você não fala, que agora eu não lembro o nome, mas aí você não fala, você só aponta, isso, gestos e sinais. Você só aponta, né? E aquela que você faz a contagem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí essa daí. Só que a gente tinha um contratempo. E o contratempo, ele entra um I no meio. Então fica 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e 7 e 8. Tem a contagemzinha. Contratempo. Não é tão fácil assim Parece como simples. As pessoas falam assim, não sai de boa. Não. Coloca uma contagem num contratempo. E eu falei, isso aí vai me atrapalhar. Porque eu nunca fiz contagem. Eu sei dançar, mas a contagem mesmo, eu nunca fiz. Essa contagem com contratempo. E aí ele falou assim, esse grupo aqui, que era o grupo que eu tava, vai fazer a contagem. Começa você. Falei, bom, o que meu colega fizer, eu vou fazer. Se eu ver que ele corrigiu, eu uso a correção do meu colega, né? E tento melhorar aquilo. E aí todo mundo fez certinho, eu falei, bom, agora é minha vez. Aí ele falou, pode fazer a contagem. Aí eu fiz a primeira vez. 1, 2, 3 e 4, 5 e 6 e 7 e 8. Aí ele falou assim pra mim, tem I demais aí. Aí eu falei, tá, então vou fazer de novo. Posso fazer de novo? Pode. Relaxa, respira. E aí eu fiz de novo. 1, 2, 3 e 4, 5, 6 e 7 e 8. Ele falou, agora tem de menos. Eu falei, oh meu Deus do céu. Entra num consenso, fazendo favor, me diz aí o que você Quantos precisa. tem? Quantos tem que ter? Quantos tem? Aí ele falou assim, faz o seguinte, faz o passo e conta. E aí eu fiz lá o passo, contei, fiz de novo, coloquei, fiz certinho. Ele falou assim, agora sim, agora deu a contagem certinho.
tava faltando ir e você colocou ir. Eu falei, você não queria ir? Receba aí. Aí a sala inteira deu risada. E aí ele falou assim, você é muito carismática, muito simpática, seu sorriso é muito bonito. É isso que a gente quer alegria, interação, não sei o que. Eu falei, até botei a mão aqui. Eu falei, graças a Deus. Já deu até aquela suspirada. Deu aquele alívio. Eu falei, meu Deus. Aí ele separou novamente e aí dessa vez eu tava nos aprovados, a hora que ele falou. Vocês aqui. E aí ele fez aquele draminha, né? Infelizmente vocês passaram. A hora que ele falou infelizmente. Falei, meu Deus, agora foi. Dessa vez foi um choro de alegria, né? Nossa, desabei ali naquela hora. E aí a gente tinha prazos, né, pra poder entregar, pra poder pagar a credencial, porque logo que você passa no curso, ele te deixa apto a ser um instrutor fit dance, mas para você fazer o uso da marca fit dance, o uso dessa marca, dessas camisetas, para receber treinamento, você precisa de uma licença. E aí a gente precisa pagar a licença. Onde que arruma dinheiro para pagar a licença? Aí pede cartão aí de já estado vai para não sei o quê. desespero. Mas agora é alegria. E aí começou aí essa história de 7 anos atrás, de que eu comecei profissionalmente. Aí eu fui de porta em porta, em academia, né, pra sair do CLT e trabalhar com aquilo que eu gostava. E aí algumas portas se abriram pra mim, que foi na Artiforme, quando eu ainda era na antiga Artiforme, na direção do Edson. E aí eu comecei a trabalhar ali, tinha a Zumba na praça, e eu trabalhava com fit dance dentro da academia. Trabalhei na Academia Urânio também por 4 anos. Eu cheguei a fazer Zumba na praça, na época era você num dia e o Robertinho do Mais Vida. Não, a Zumba não era comigo, eu fazia só o fit dance na academia. Tinha a Zumba também na academia. Mas tinha uma aula que você dava lá na praça também. Tinha, isso antes. Eu lembro que eu cheguei a fazer. Foi ritmos, isso. Tinha, me aventurei a tentar Acho que trabalhar. o seu era de quarta e o Robertinho era de terça. Isso. Tem E aí tempo eu fazia já. Pô, deve ter mais de 7 anos por aí. Não, tem uns Foi 5 quando? mais ou menos. Foi logo que eu comecei. Então eu me aventurei aí, eu tentei trabalhar. Mas é o que eu costumo dizer. Pela forma gratuita, tenho muita vontade de fazer. Tenho muita vontade de abrir um espaço em que as pessoas possam. Tem também aquele projeto que você participava lá na quadra Na quadra do Justino. Isso. Ele era patrocinado. Um abraço pra pela rapaziada. associação. Meu, super gente boa, pessoal. Nossa, do Justino. demais. Cara, eu tenho um carinho imenso por aquele lugar. Sim, a associação, ela me procurou se eu tinha disponibilidade. Trabalhei lá por 9 meses, foi ano passado, em que as mulheres podiam ir fazer a aula de fit dance, a mesma Que aula foi muito legal, que eu carregava Ju, na academia porque e eu levava pra lá. O bairro do Justino é um bairro muito carente. Sim. Não tem transporte pra lá. Não. Mas nem aqueles de 3 vezes no dia que tem nos outros bairros do Justino não tem. Então eu achei que foi muito legal esse trabalho que você fez lá. Deu uma animada na vida da mulherada de lá. Deu. E é bastante gente. E uma coisa que eu acho muito válida é que a dança, ela é pra todo mundo. A dança, ela não quer saber sua idade. A dança, ela não quer saber se você tem alguma limitação física. A dança, ela não quer saber se você é gordo, se você é magro, se você é alto, se você é baixo. Até porque eu, com meus 1,45 m de altura, fazia. Gente, é possível. Então a dança, ela não tem discriminação. A dança todo mundo pode fazer. E aí muita gente me procurava e ia com as crianças, né? Eu posso trazer meu filho, eu posso levar meu filho. E aí eu levava, as meninas levavam. E enquanto elas faziam aula, as crianças brincavam ali, eu usava metade da quadra e metade da quadra ficava com as crianças. Então as mães podiam ir, elas podiam tirar aquele tempinho pra elas, né? Pra dançar, pra espairecer, mesmo com os filhos, não tem quem deixar. Podia levar, tava ali na quadra, tava todo mundo olhando, tava as crianças brincando, jogando bola, pulando corda e a gente fazendo atividade. Então teve bastante adesão. E infelizmente, troca gestão, troca tudo, e aí o projeto ele findou em novembro do ano passado, né? Até se alguém quiser, né? Colocar novamente o projeto aí,
Aceitamos patrocínio. Sim, então estamos lá, né? Estamos aí pra isso, porque atualmente eu vivo da dança. Eu vivo de aulas, né? E isso me dá um prazer enorme. Teve a pandemia. É muito bom fazer o que a gente gosta, é uma satisfação. Teve a pandemia aí no meio, nesse meio tempo aí, nesses 7 anos que eu tô com a dança, e aí foi proibida a aula coletiva, né? E aí a academia fechou, aí eu voltei a trabalhar com CLT, porque a gente tem criança pra sustentar, né? A gente tem ali que manter a casa, as contas. E aí eu voltei a trabalhar, mesmo assim, não deixei de dançar, não deixei de fazer as atividades em casa e tal. Nesse período, fui pra balança e cheguei a pesar 103 quilos. Tem fotinha depois, se você quiser. 103 quilos. Em pandemia. Auge de pandemia ali, tudo fechado. Todo mundo dentro de casa. As crianças ficaram terríveis porque não podia sair pra brincar, não tinha nem espaço dentro de casa pra gastar energia. Não tinha, era só aqui no celular. E aí eu fui no ápice de 103 quilos. Quando tudo acalmou, vacina, tudo reabriu, eu voltei a trabalhar, né, com a dança. Aí já não tinha tanto público, porque as pessoas, né, tinham receio de voltar em também. aglomeração e tudo, então demorou aí. Até reabrir tudo demorou um tempo. E aí eu levei o trabalho de CLT durante o dia, das 7 às 5, e as aulas durante a noite. Então eu saía da empresa e ia pra academia pra trabalhar. E aí eu fui levando tudo assim. Aí passou acho que um ano pós-pandemia, e aí algumas portas se abriram novamente. Que foi a Artiforme, sob nova direção, né, que é a direção atual. Que eles abriram portas pra mim que, meu Deus do céu, eu sou grata demais. Ó, botando a mão no microfone de novo, eu não tô acostumada com isso aqui. Eles abriram umas portas pra mim, que eu sou grata demais por isso. E aí eu resolvi que a minha vontade era trabalhar com mulheres, empoderar mulheres e trabalhar na área de academia. Porém, não a parte de musculação, as aulas coletivas. E aí eu comecei. E essas aulas realmente, ela traz um empoderamento pra gente. Tem horas que você tá lá dançando, você se olha assim, você fala, cara, que eu gostosa tô máximo. Eu tô delícia. Tô. E aí muitas mulheres, elas não querem a musculação, de fato, né? Eu sou uma. Então, e aí eu falei assim, eu quero trabalhar com isso. E aí eu conheci uma modalidade, YouTube de novo, pesquisando, estudando. Comecei a faculdade de Educação Física, que eu termino ano que vem, se Deus quiser. Comecei a faculdade de Educação Física e resolvi que eu queria trabalhar com aulas coletivas. Conheci a modalidade o Hitbox. O que é o Hitbox? Mais uma vez, não tem na região, não tinha igual o Fit Dance. Hoje o Fit Dance ele tá ali na região de Tapiciri, Catabuão, mas não tinha. Então eu era no Vale do Ribeira aqui todinho. Você foi a primeira. Eu era a primeira instrutora, pioneira. a pioneira com Fit Dance. E aí mais uma vez eu sou a pioneira com o Hitbox. O Hitbox ele é uma modalidade que mistura um treino com dança. Mas ele não é dança, é treino. É igual o Fit Dance também, que você tem que ter a credencial. E isso tem que ter curso, aí o curso foi mais caro, o investimento foi maior. Porque as pessoas pensam assim, Cíntia, eu vou dar aula de dança, é fácil. Eu pego ali um videozinho no YouTube, eu olho ali uma coreografia que alguém montou, e aí ela fala assim, eu vou dar aula. E as coisas não funcionam assim, né? Assim como a Nike, você precisa de licença para usar a marca Nike, você precisa de licença para usar a marca Fit Dance, você precisa de licença para usar a marca Hitbox. Por isso que eu falo, gente, quero te ouvir também é informação, cara. Sim, sim. Tem muita gente. Eu sou uma que eu não imaginei que tinha que ter tanta coisa. Tem que ter licença. A gente paga um valor mensal, aí a gente paga, usa a marca, que é uma marca registrada, para poder usar os produtos, são camisetas, né, bonés, shorts, bermudas, bolsas, sapato, meia, de tudo, tem de tudo. E os treinamentos, que são feitos treinamentos. Eu tenho o meu portal Fit Dance, ele tem treinamentos para todas as áreas, né? E o Hitbox também. A gente recebe treinamento. Só que o Hitbox, ele exige que você seja estudante de educação física. Então você não pode simplesmente, eu vou dar aula de Hitbox porque deu na minha cabeça porque eu vi no YouTube. Não, você precisa ser estudante de educação física,
a gente envia uma documentação para a Hitbox, a gente precisa enviar uma documentação para a academia envia para a faculdade, então são três pontas, né? Hitbox, a academia que você trabalha e o Conselho de Educação Física. Então é um tripé, né? É tudo atrelado um no outro. Atrelado. Então, a hora que você chega num profissional, você precisa saber se esse profissional, ele tem a capacidade, ele está formado. Se ele fala, a mesma coisa é a Zumba. Eu também fiz curso de Zumba, mas a Zumba, a licença dela é caríssima. É em dólar, então é $39,90. Você põe pro real, já você dá joga uma pro real, é para uns R$200 por aí. Não vou fazer matemática, porque eu sou da dança, eu sou da arte, eu não sou das exatas. Mas enfim, fiz Zumba. Aí não fiquei com a Zumba exatamente por ser caro e por ter sido bem ali próximo à pandemia, então eu não tinha como manter a Zumba, porque eu não estava dando aula. Enfim, todas essas modalidades, elas exigem uma licença e credenciamento. E aí vim com o Hitbox, levei o nome de Juquitiba para fora. Mês de agosto nós vamos participar de um aulão no Parque do Ibirapuera, então a gente eu vou levar as meninas daqui. Sabe? Tem apresentação também? Eu não sei se o vídeo vai antes ou depois. Provavelmente já vai agora. Então domingo agora, dia 22. Dia 22. Dia 22 a gente se apresenta na festa junina pela academia. Já o ano passado também vocês a gente já está aí participando do evento tem uns 4 ou 5 anos. Por aí que a gente participa do evento da festa junina. Fiz o carnaval também. Lembrando que é uma apresentação gratuita que vocês pode fazem lá assistir. Até porque é para mostrar o trabalho de vocês. Isso, vocês não são remunerados pela apresentação lá na festa junina. É voluntário, a gente é convidado e aí a gente vai e se apresenta mais para divulgar o nome da academia, para mostrar como funcionam mais ou menos as aulas. Obviamente não é 1% do que a gente faz dentro da academia. Eu sei que vai ter aluna minha que vai assistir o vídeo, comenta lá depois, coloca lá depois como que é a experiência de fazer uma aula. Inclusive você está convidado para fazer uma aula, tá? Nós vamos inaugurar o prédio novo agora também, nos próximos dias. Tá ficando linda a academia, nos gente, próximos tá dias. Muito lindo. E aí vem muita coisa boa aí, vem muita novidade, cara, eu falo que agora é o momento, sabe? Tudo que eu passei lá atrás, a gente planta. Valeu. E a gente vai colhendo depois, vai vindo. Quando você começa a ver os frutos ali nascendo, você já tem aquela sensação de dever cumprido. De dever cumprido, de estou no caminho certo. Às vezes eu recebo uma mensagem de alguém que fala, olha, eu fiz sua aula, ganhei uma confiança enorme. Eu acho que a dança, ela salva vidas também. Salva. Porque ela devolve a sua autoestima, ela devolve aquele bem-estar, o corpo também, querendo ou não, ajuda, não só a perder peso, mas como também a fortalecer os músculos. Sim, confiança, autoconfiança principalmente. Equilíbrio, memória, é tudo. Consciência corporal, você saber onde você se coloca, sabe? E o mais importante, Ju, eu acho que você conseguiu se encontrar. Sim. Que é o mais difícil. Que a gente, depois que sai de um relacionamento com um filho pequeno ainda, financeiramente, às vezes a gente tem que baixar o nosso padrão de vida. Sim. E você ali recuperar toda a sua autoestima, se sentir, sabe, dona de si de novo. É gratificante. Hoje, olhar pra mim e ver a Ju do passado, você fala, não é a mesma. Não é a mesma pessoa. Não tem como ser. Eu quero que se o seu vídeo levar uma pessoa a saber que ela é capaz, eu já tô feliz. De verdade, porque é o que eu levo no meu coração. Essa é a intenção da Juque Voz. Eu falo que se eu conseguir atingir uma única pessoa, eu já tô no lucro. Se uma pessoa informação, pegar algo de bom do nosso papo aqui, da nossa conversa, pegar como exemplo, a gente é nossa, cara, eu já tô feliz demais. Eu tenho uma aluna que chega pra mim e fala, cara, eu nunca imaginei que eu fosse dançar. Nunca imaginei que eu fosse gostar de estar aqui na academia, que eu fosse estar feliz de estar aqui. E isso é muito real, né? É ver que a dança salvou a minha vida e que eu posso usar isso para salvar outras pessoas. Porque muita gente chega pra mim assim, não vou fazer sua aula porque eu tenho vergonha. Aí se depara com uma doida, dançando, gritando, pulando. Aí você fala assim, se essa mulher aí faz isso, por que eu não consigo?
E essa Então, é a ideia. é levar isso, sabe? De que as mulheres, elas podem, você consegue, independente de qualquer coisa, as batalhas, elas estão aí pra nos fortalecer, né? A gente como mãe, como mulher, às vezes é muito mais difícil pra nós do que pra um homem, né, que tá aí. Pra eles as coisas parecem que fluem melhor, não que sejam mais fáceis, e também não generalizando, mas pra nós, que vamos começar do zero, com 2 crianças. Ainda mais depois de muito tempo fora do mercado de trabalho, Sim. as oportunidades não são Não a mesma. sai, não. As pessoas, você tem filhos, tem com quem deixar? É tudo, olha, e ninguém pergunta isso pro Não, homem. não, ninguém pergunta. Numa entrevista de várias, O cara pode ter 10 filhos, ninguém vai perguntar pra ele se ele tem com quem se ele deixar. vai ter com quem deixar. Teve uma entrevista de emprego que eu fiz, que a moça perguntou, a entrevistadora perguntou: você tem com quem deixar? Eu falei: tenho. E se passar mal? Eu falei: eu tenho que buscar, né? Eu que fiz, a criança é minha. Né? A senhora tem filhos? Aí eu vi que eu ia ser reprovada. A senhora tem filhos? Tenho. A senhora tem com quem deixar? Tenho. Eu falei: pois bem, a senhora trabalha, eu também consigo. Não passei nessa entrevista. Porque Mas será pelo menos você lavou a alma por todas nós, mães solteiras que escutam isso que direto. tem, que precisa trabalhar. Eu já fiz muita faxina, não tenho medo de serviço. Se hoje em dia, né, dar uma reviravolta e eu precisar começar do zero de novo, a gente começa do zero de novo. Eu cheguei aqui nessa cidade e fui fazer faxina. Exatamente. Era o que É tinha. digno. Eu trabalhei em pizzaria, trabalhei no restaurante, sim. cara, eu me virei. A gente precisa se virar. As coisas não caem do céu. Às vezes você olha alguém que veio de baixo e tem um sucesso na vida. Eu não cheguei nesse sucesso ainda. Mas tô almejando, Vamos fazer uma pausa rapidinha, a gente já volta. Voltamos. Tá Falando muito sobre... chique esse intervalo aí. Você viu? Tô gostando. Ai, menina, são as parcerias, são os anjos que Deus vai colocando na vida Eu da sei, gente, eu sabe? sei, Que faz isso a é bom. diferença. É maravilhoso. Isso é bom, tá vindo Esse espaço reconhecimento, também aqui, visibilidade. a Flávia, que é a proprietária do chalé, cedeu o espaço para mim gravar as entrevistas. Eu amo esse cenário, eu falo que essa parede aqui tá perfeita. E é aquele trabalho de formiguinha, né? Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. É um passo de cada vez e as coisas vão se ajeitando. Com certeza. Então, Ju, você viveu de tudo aqui nessa cidade. Viver, de tudo, de tudo. Foi de fazer faxina até sem medo de serviço. Trabalhei numa serraria, serviço braçal, serviço de homem mesmo, que muito homem aí não aguenta. E eu tiro pra mim também, porque montar aquelas armações da festa junina onde vai o telão, sim. eu montava aquilo. Mas a gente quando é mãe, quem é mãe vai se identificar. Ainda mais mãe solo. Mãe solo, a gente precisa se desdobrar. A gente descobre uma força Que a gente nem não sabia imaginava que tinha. Nem sabia que tinha. E é uma loucura também, porque você dá conta de casa, do trabalho, ainda tem que ter o tempo pra dar atenção pras crianças. Tem que dar uma educação hoje. Botar pra escovar os dentes, tomar banho, tudo. Não é fácil, não. A gente fica Deixar ali bem sobrecarregado. amparado. Hoje a minha rotina me permite tudo isso. Eu trabalho de manhã, vou pra casa. Há um tempo atrás isso era impossível. Eu visitava a minha casa, eu ia pra casa pra tomar banho, comer e dormir. E aí eu mal via minhas filhas. E faz falta. Faz, claro que faz, você não tem uma qualidade de vida. Aí você fala assim, final de semana eu vou aproveitar, final de semana você tá cansado. Aí eu pegava o sábado, passava o sábado inteiro lavando roupa, e no domingo eu tava cansada e ia dormir. Então você Pra na segunda-feira já acordar cedo pra e tudo de começar novo. tudo de novo. Então eu não tinha ali uma qualidade de vida, algo que eu pudesse, né, sair pra passear, aproveitar o dia. Não tem, porque Não tinha, ou não existia. você passeia e aproveita, ou você come. Não tem, não existe. E aí hoje eu consigo, hoje eu trabalho de manhã, vou pra casa, né, faço almoço com elas. Uma estuda de manhã, a outra estuda no período integral da tarde. Então ali dá pra eu conciliar. E o melhor de tudo, eu consigo levar a minha caçula comigo pro meu trabalho. Né? Ela fica Isso comigo. já facilita Nossa bastante. Senhora! Ela fica comigo, então eu posso levar, eu sei que tá segura, eu sei que tá comigo. Eu não dependo de ninguém pra ficar com ela. E legal né? também é, assim,
o pessoal da Art Form deixar você levar. Eles são Porque muito tem muito acolhedores. patrão que tem não, conversa, eles não tem essa sensibilidade. Eles vão falar assim, ai, é puxar saco. Não. Eles me acolheram, me estenderam a mão, me deram uma oportunidade. Acima de tudo, confiaram no meu trabalho, no meu profissionalismo. Eu falo pra ela, eu falo pra Érica, eu falo pro Heleno, que eu sou grata pela oportunidade que eles me deram. E o que eu puder retribuir, eu tô inteira à disposição. Só eu com a Karen, com o Rodrigo. Sim. Cara, eu falo que a Karen, ela não é uma patroa, ela é uma mãe. É uma mãe. Eu tenho ela como uma mãe, assim. E o dia que ela não vai, eu me sinto órfã. É. Eu me sinto abandonada. É desse jeito, é bem assim mesmo. E aí eles me abriram as portas, me estenderam aí a mão, me deram a oportunidade de trabalhar com aquilo que eu amo, me dão a liberdade de poder trabalhar, porque a minha mente é assim, Cíntia, eu tô aqui conversando com você, mas eu já tô pensando na próxima coisa que eu vou fazer. Então a minha cabeça, ela não para. Se você falar assim pra mim, Ju, preciso de um projeto assim, 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 que ideia que você tem? Eu já começo a trabalhar, a estar ali, né, organizando as ideias e tal. Então quando eles me deram... E isso, gente, é real, porque eu tenho um projeto que em breve já vai ser apresentado, e quem que me ajudou, Ju? Liguei, Ju, o que dá pra fazer? Dá pra fazer muita coisa. Me ajuda, porque essa parada é só com você. Aí a gente vai trocando ideia. Ela pensa numa coisa, eu penso em outra. E aí eu tive essa liberdade de poder trabalhar, né? De poder mostrar um pouquinho do que eu acredito, daquilo que acima de tudo, acima da atividade física, eu quero empoderar mulheres. Eu quero mostrar pra elas que elas podem, que elas conseguem, que o mundão tá aí pra gente viver, pra gente aproveitar, né? Que o mundo não é só dentro da casa da gente. Obviamente que a gente, né, quer casar, quer constituir família e tudo mais, quer ter alguém legal, mas que a gente é sozinha a gente é suficiente, que sozinha a gente consegue, que sozinha a gente pode. E a gente leva um tempo pra perceber isso. Que a gente consegue, né, que a gente pode fazer. Acho que a dependência emocional, a gente demora muito, vai alguns anos aí pra você romper 100%. 100% pra você desligar, né? Porque, por exemplo, eu casei com 17 anos. Eu ganhei a minha filha com 17 anos, a minha mais velha. Ela vai fazer 18. Ai, meu Deus! Então, a minha moça hoje, a minha mulher, ela me mostrou que eu podia, que eu conseguia. E o engraçado, né? Ju, eu acho que a gente aprende muito mais com os nossos filhos do que ensina. Sim. Hoje eu falo que ela é minha melhor amiga. Eu tenho a liberdade de chegar e conversar com ela sobre o assunto que eu quiser. E ela tem a liberdade de chegar em mim e conversar sobre o assunto que ela quiser. Porque, acima de qualquer coisa, eu sou mãe, eu tô ali pra educar, orientar e tudo mais. Mas eu quero... Não tá legal isso. Isso. Mas eu quero que ela seja uma pessoa, uma mulher empoderada, que não dependa de ninguém. Eu casei com 17 anos, eu dependi exclusivamente do pai delas, né? Então, era pra comprar alguma coisa, até hoje eu tava no salão, tava falando disso. Pra comprar qualquer coisa, eu precisava, oi fulano, posso comprar tal coisa? Oi fulano, posso fazer tal coisa? Então, essa dependência de você poder pegar o seu dinheirinho. Eu quero levar esse eu aqui. quero aquele. Eu não preciso pedir, me deu vontade de comprar tal crédito coisa. Crédito ou débito? Às vezes no crédito. Às vezes no crédito. A gente pode falar no débito, daquilo ali sobe mais. Então, essa sensação de poder fazer tudo sozinha, de criar duas meninas sozinha na sociedade atual que a gente vive. Porque ainda existe o preconceito contra a mãe solteira, ele é vivo, é mascarado, mas ainda existe. Ele é bem mascarado, as pessoas fingem que não tem ali um preconceito, mas existe sim, é uma discriminação, principalmente se você for mãe solteira e dançar, né? As pessoas acham que elas podem fazer o que quiser, que tá tudo bem. Não é assim que funciona. Enfim, eu acho que é isso. Que a gente mulher pode, a gente mãe pode, a gente não pode esquecer que mesmo sendo esposa, mesmo sendo mãe, nós somos mulheres, nós temos sonhos. Nós temos desejos, nós temos
vontade de sair, sim. vontade de sumir de vez, De vez em quando dá, tem vontade de dar uma sabe, cercadinha. desligar o celular, tô indo. Pega Acabou. o primeiro ônibus que eu ver na frente, tô indo. Pra onde Não, vou, não sei. Só dá com R$6 pra ir até o valor Né? velho. O saldo da conta hoje Ultimamente só não vai tá até o dando. valor velho só. Só a gente fica só na vontade mesmo. Mas eu falo assim, Cíntia, a gente pode, sabe? A gente pode, da mesma a gente tá falando mãe solteira, mãe solo, mas a gente também pode, eu tenho meu marido, mas eu quero cuidar de mim. Olha, marido, tô Isso indo não te ali na impede. academia, não te impede de fazer aquilo que você gosta. Né? Olha, marido, tô indo ali. Eu acho que amor é isso, é a liberdade. Sim, tô indo ali e vou cuidar de mim, tá? Ó, uma horinha que eu vou tirar do dia pra cuidar de mim. Porque os seus filhos vão crescer, né? Eles vão crescer, eles vão casar, eles vão Assim estudar, como a gente também como a fez. gente cresceu. E a gente tá criando eles pro mundo. Então, se a gente não viver, o tempo tá passando, né? E uma coisa assim ficando. que eu passo pras minhas filhas, é uma coisa que a minha mãe passava muito pra mim, e eu realmente vesti isso. Nunca dependa financeiramente de homem nenhum. De ninguém. ninguém. Né? De ninguém. Por quê? Porque hoje eu consigo me virar, lógico. Tem aquele mês que a gente passa mais apertado, Tem, o mês a gente já tem. dá uma folguinha, mas eu acho que valeu. Vale, claro que Valeu. vale. Não tem Ser dinheiro no livre. mundo que pague a liberdade, De A você pegar, independência. andar à vontade dentro da sua casa. Tem hora de- pra O acordar. dia que você quer fazer comida, você faz. O dia que Isso- você não quer, come um Isso é pouco libertador. mortadela. Isso é O pouco libertador. mortadela também tá tudo certo, Tá tudo entendeu? E É sobre isso. É tirar, eu acho que a grande mensagem que eu quero deixar hoje aqui é pra você que tá aí agora assistindo a gente e quer fazer alguma coisa, seja lá o que for, seja dançar, quer fazer um curso, né? Quer arrumar um emprego, não deixe que as pessoas te limitem, não deixe que as pessoas E bloqueia o que te vem do julguem. outro. Isso, foca em você, foca no seu sonho, no teu propósito, coloca o pé que Deus põe no chão. E o mais importante, não perder o foco. Isso é Você não importante. pode perder o foco. E se priorizar, não é ser. Eu descobri que não é ser egoísta. A gente precisa de se priorizar, porque se você não tá bem, o seu arredor não vai Uma estar coisa bom. que aconteceu muito assim é que você vai dizendo sim, sim. A primeira vez, Quando você fala um não, as máscaras caem. as máscaras você fala assim, caramba, você não era assim. Realmente, eu não era assim. Mas agora eu sou. Agora eu tô dizendo não quero, não vou, não faço. E Ju, o não é libertador, É libertador. gente. Ele te liberta. Desde que eu aprendi a falar um não, nossa senhora, não não quero, não não posso, vou, não posso. vou. E é isso. É, Confirmou agora. tá vendo como é certo, Ju, não? Um sonho. Um sonho, me formar. Que, como eu já falei no começo, eu iniciei vários projetos de graduação, várias faculdades e não terminei nenhuma. Então, o meu sonho assim, É que você também não tinha se encontrado ainda, Não, né, na não. dança. e eu acho que é me formar, ter ali o meu diploma, sabe? Eu acho que a primeira conquista é aquilo que eu fiz por Vestir mim, a beca. sozinha, foi meu esforço, meu dinheiro, não depende de ninguém, eu pago minha faculdade sozinha, sabe? É essa sensação de fazer algo por você, é fazer algo por mim, né? Eu fui sozinha, não precisei de ninguém, e eu acho que é isso, é me formar. Esse é o sonho, assim, mais Sua concreto. próxima meta. Isso. Sua maior conquista até hoje. Minha maior conquista é poder trabalhar com dança. Poder levar a minha alegria pra galera. Sabe? Ai, vou chorar, para com isso! A minha maior conquista são as minhas filhas, obviamente. O que você mais se orgulha? O que eu suas mais, filhas? minhas filhas, que são crianças espetaculares, me apoiam em tudo. Até a minha caçula. É uma criança assim, fora do normal. Eu digo que eles são crianças extraordinárias. Que eles tocam na gente de uma forma diferente. Acho que cada mãe tem sua particularidade com seu filho. E Não é que a gente ama um mais do Não, que o outro. não, é que um isso. filho depende mais da gente do que o outro.
eu tiro pelos meus. A Sibeli já é mais independente, ela já é mais autônoma. O Marcelo já é mais, eu tenho que ficar ali. Vamos, filho. Vamos. E trabalhar na área que eu gosto, poder trabalhar com a dança, poder mostrar um pouquinho da Ju, né, divertida, da Ju brincalhona, da energia, da bagunça. E quem é a Ju? A Juliana. Ai, meu Deus. Quem é a Juliana? A Juliana é uma mulher forte, resiliente, passou por altos e baixos nessa vida e hoje ela pode ser quem ela quiser, né? Hoje eu posso ser, eu sou mãe, eu sou professora, eu sou estudante, né? Eu sou dona de mim, eu acho que é isso. A Juliana hoje ela é dona dela, totalmente, em gênero, número e grau. Isso é importante. Isso é importante. Demais. Ju, eu quero te presentear. É uma coisa simples. É um chaveirinho feito pela Flávia. Ele é feito com... Sabe o fundinho da latinha? Sim. De refrigerante? Ele é feito com material reciclável. Que lindo. É um mimo Muito lindo. que a Flávia cedeu pra mim poder entregar para meus entrevistados. Muito lindo. Toda vez que você vê, se lembrar dessa entrevista. Vou colocar lá na minha chave. Muito lindo. Ju, quero te agradecer muito por essa oportunidade de te entrevistar, pela confiança que você depositou em mim. Eu acho que a gente tem muita coisa pra fazer juntas. Já começamos, já tem algumas coisas. Não vou dar tem spoiler, sim, calma. mas algumas coisas vão surgir aí. Se Deus quiser. Com essa parceria. Eu quero que você saiba que eu admiro muito o seu trabalho. Fico muito feliz. O seu trabalho, ele é necessário. É muito lindo você, agora que você conseguiu se reestruturar, mostrar para as outras que também é possível. Porque quando a gente sai do relacionamento, a gente sai muito abalada. Sim. A gente, assim, são N fatores que mexem com a nossa autoestima. A gente se acha feia, aí acaba descontando na comida, e as calças já não começam mais a servir. Bem por aí. E a gente, como mãe solo, mostrar para as outras que é possível, que também dá. Vai ser difícil? Ninguém tá falando que vai ser fácil, mas é possível. É possível. Da mesma maneira que nós duas conseguimos se reerguer, se recolocar na vida, encontrar aquilo que a gente gosta e poder fazer o que a gente gosta, é maravilhoso. E você tem feito isso muito bem, né? Ai, para que eu vou chorar. Eu não contei aqui, mas eu sou chorona, gente. O trabalho que você fez, principalmente lá no Justino, mudou muitas vidas. Tenho Você certeza levou. disso. Hoje, aquelas mulheres de lá, hoje tem uma outra visão. Com certeza, elas se sentem mais empoderadas. Elas Sim. se olham no espelho e se acham bonitas. Mais bonitas, confiantes. Com certeza. E seguras. gratidão, né, Gá? Eu que agradeço pelo convite. Pelo convite. Acho que a gente se encontrou no momento certo. Tudo é no tempo certo. Também te admiro pra caramba como mãe, como rainha do carnaval. Que a gente teve um contato maior agora, recente, nesse ano. Fico muito feliz de poder participar desse projeto bonito que está crescendo. Obrigada. E vai crescer muito mais ainda. Amém. Conte comigo. Tamo Né? junto. Essa é a palavra. Conte Tamo comigo. junto. Gente, fiquem aí atentos que vai vir mais novidades aí. Vou deixar o arroba da Ju também marcado. Sim. Curtam, compartilham. Segue a gente que logo logo tem mais. Beijos.